E o Flamengo vem recebendo muitas sondagens de clubes europeus pelo jovem Joshua. Eu vou falar sobre isso. Vou falar de Carlo Ancelotti, que convocou o goleiro Léo Nanete, campeão do Mundial, pelo Mengão. E vou falar também de Eric Pulgar, que pode ter uma recuperação relâmpago, está muito próximo de voltar aos gramados. Então, rapaziada, eu vou pedir para vocês não pular esse vídeo, até porque hoje eu prometo que as notícias estão imperdíveis. Bom, rapaziada, antes de falar que clubes europeus estão de olho no jovem Joshua, cria do Mengão, eu queria fazer um pedido mais que especial para todos vocês. Tá vendo esse botão, galera? Ó, já aperta aqui o botão, já se inscreve no canal, ative o sino de notificação, porque é muito importante. Ou seja, quando eu trouxer notícias do nosso Mengão, vocês aí vão ficar bem informados. Pronto, rapaziada, agora sim, vamos para o que interessa, vamos para as notícias do nosso Flamengo, porque acabou de sair a informação que clubes europeus estão de olho, rapaziada, em um jovem do Flamengo, cria da base, mas vem dar uma conferida nos detalhes da informação, é claro, que eu separei para vocês. Olha só, rapaziada. O Flamengo vem recebendo muitas sondagens de clube do exterior pelo jovem, rapaziada, meia atacante Joshua, de 18 anos. O jogador, campeão do Mundial do Sub-20 como titular, tem chamado a atenção de europeus pela qualidade, rapaziada, técnica e pela forma profissional que se cuida no dia a dia, rapaziada. Mas não para por aqui não, galera. A informação continua, olha só. Com o contrato até 2029, a multa rescisória dele, rapaziada, gira em torno de 50 milhões de euros. Joshua é relacionado por Felipe Luiz sempre que o elenco profissional precisa, rapaziada. A diretoria rubro-negra, sempre que é procurada, diz que não tem interesse em negociar o Joshua. Nesse momento, a ideia é trabalhar a joia para que ele possa render bons frutos dentro e fora de campo no futuro. Ou seja, rapaziada, é o que eu falo, é o que eu bato na tecla todo dia, rapaziada. O Flamengo não pode vender esses garotos, o Flamengo não pode vender essas joias da base, né, rapaziada? E já tem clubes europeus de olho, rapaziada, observando o garoto. E se eu fosse ali, diretoria do Flamengo, se eu fosse diretor de futebol ou presidente BAP, rapaziada, eu blindava o garoto Joshua e colocava a multa rescisória dele lá pra cima, até porque 50 milhões de euros, rapaziada, pelo jovem de 18 anos, né, rapaziada, talentoso como é o Joshua, eu acho ali, rapaziada, multa rescisória de 50 milhões de euros. Qualquer clube ali gigante europeu pode vir no Flamengo, pagar a multa rescisória e tirar ele do Flamengo, rapaziada. Ou seja, diretoria tem que aumentar a multa rescisória ali de Joshua. E tem também, rapaziada, não só aumentar a multa rescisória, não só ali blindar o jogador, mas tem que dar oportunidades ali para eles no profissional, rapaziada, porque fica complicado. Agora o Joshua tem 18 anos, mas quando ele completar 19 anos ou 20 anos, rapaziada, a idade ali da base vai estourar e ele tem que jogar no profissional, ou seja, já tem idade de jogar no profissional, já tem idade ali de dar mais rodagens para ele no profissional, para ele ali se habituando, rapaziada, pegando confiança e com isso ali ele estourar também no profissional. Ou seja, é um garoto promissor, é um garoto muito bom e que os europeus já estão de olho. Mudando de assunto, rapaziada, é claro, continuando aqui falando das categorias de base, falando das joias do Flamengo, deixa eu falar agora do goleiro Léo Nanete, rapaziada, recém-campeão do Mundial pelo Flamengo, em cima do Barcelona. Ele foi convocado pelo Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Olha só, rapaziada, dá uma olhada. O goleiro Léo Nanete, de 18 anos, herói do Flamengo no título do Bimundial Sub-20, foi convocado pela comissão técnica de Carlo Ancelotti para fazer 2 treinos com a seleção brasileira na Granja Comaria, rapaziada, que é no caso hoje
E amanhã a seleção se prepara para encarar o Chile na quinta-feira no Maracanã. Ou seja, eu já falei que o goleiro Léo Nanete do Flamengo é um goleiro ali muito bom e que se eu fosse ali da diretoria do Flamengo, eu não procuraria, rapaziada. Eu não iria pro mercado procurar um goleiro porque a gente já tem em casa, rapaziada. Léo Nanete é um goleiro bom e deveria ali ser o reserva imediato para o goleiro Rossi, rapaziada. E que eu tenho certeza, se ele continuar assim, o Carlo Ancelotti vai convocar mais e mais vezes ali o goleiro Léo Nanete. Mas eu queria saber de vocês, galera. Torcedor rubro-negros, vocês acham, rapaziada, que o Léo Nanete deveria ser ali o reserva imediato para o goleiro Rossi? Deixa aqui nos comentários, rapaziada. Mudando de assunto, galera, é claro. Continuando falando de Mengão, agora deixa eu falar de Eric Pulgar, porque a lesão ali de Eric Pulgar, rapaziada, deixou os torcedores bastante preocupados, porém, ele vem se recuperando e a recuperação dele, rapaziada, pode ser uma recuperação relâmpago e ele está muito próximo de voltar aos gramados. Dá uma olhada, rapaziada, olha só, a expectativa do Flamengo nessa data FIFA é avançar na recuperação de Pulgar. A previsão inicial de recuperação é outubro, rapaziada, mas a chance de o volante voltar a treinar com o grupo é antes, alimentando a expectativa de um retorno mais cedo do que o esperado. Ou seja, né, rapaziada, já pensou, galera, o Eric Pulgar voltando ali antes e ele sendo titular ali na defesa do Flamengo, rapaziada, com Eric Pulgar ali de volante, Eric Pulgar, aí vem Saúl, aí vem Jorginho, aí vem De Arrascaeta. Rapaziada, eu vou falar uma coisa, o Flamengo já tá bem encaixado do jeito que tá, sem o Eric Pulgar ali lesionado, mas quando esse cara voltar, rapaziada, porque o Eric Pulgar é titular absoluto, e quando ele voltar, o Flamengo já praticamente não pega gol, mas quando ele voltar, rapaziada, eu tenho certeza que o Flamengo já tá bom e vai ficar muito melhor, rapaziada. Eu torço ali para que o Eric Pulgar se recupere o mais rápido possível. Porque eu sempre falo, rapaziada, o Eric Pulgar é um jogador bom, o Eric Pulgar é um jogador raçudo, é um jogador diferenciado e que tá fazendo ali bastante falta pra gente nos jogos do Mengão. Mudando de assunto, rapaziada, e já que eu tô falando ali em voltar, já que eu tô falando ali em Eric Pulgar, rapaziada, já que eu tô falando de retorno, deixa eu falar do lateral Alexandre, porque esse sim é o mais cotado pra voltar o mais rápido possível, rapaziada. Olha só, o lateral esquerdo, Alexandre, é quem tem mais chance de deixar o departamento médico em breve. E ele sofreu, rapaziada, uma lesão na panturrilha esquerda durante a partida contra o Vitória e ficou de fora do empate por 1-1 contra o Grêmio, rapaziada, no último domingo. A contusão não é considerada uma contusão grave e a expectativa é que o jogador esteja à disposição para reforçar o Flamengo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Esse sim, rapaziada, Alexandre já pode estar ali de volta no próximo jogo do Mengão. E é o que eu digo, rapaziada, vai voltar o Alexandre. O Eric Pulgar está muito perto de voltar e o Flamengo aqui nessa reta final de Brasileirão e de Libertadores vai ficar mais forte do que nunca. Mudando de assunto, rapaziada, agora deixa eu falar aqui de Chola, rapaziada, cria da base do Flamengo, que eu não concordei e que a diretoria do Flamengo liberou ele para o Dinamo de Kiev, já se apresentou, rapaziada, é isso mesmo, ele já se apresentou ali no Dinamo de Kiev. Olha só, o Dinamo de Kiev anuncia a contratação do Chola, ex-atacante do Flamengo, rapaziada. O clube decidiu negociar o Chola após concluir que o atacante não teria espaço no elenco profissional, mas garantiu uma quantia imediata, Além disso, manteve 50% dos direitos econômicos do atleta. Assim, a diretoria aposta na valorização futura do jogador, acreditando no potencial e destaque no futebol europeu. Ou seja, né, rapaziada, é o que eu acabei de falar para vocês. Diretoria do Flamengo não tem só que blindar aquelas joias da base, mas também quando subir para o profissional tem que dar oportunidades, rapaziada, porque quando não dá oportunidades, fica difícil do jogador performar, mesmo que ele seja ali uma joia da base, considerado muito bom na base, porém, quando subir para o profissional, a diretoria tem que dar espaço. Eu sei que o elenco do Flamengo é um elenco ali absurdo, eu entendo que o elenco tanto o time titular do Flamengo como o banco de reservas, rapaziada, é disputadíssimo, ou seja, mas tem que dar espaço
pra garotada ali da base do Flamengo atuar no profissional, rapaziada, porque senão fica difícil do Flamengo revelar jogadores, do Flamengo subir para o profissional e do Mengão também vender ali, como vendeu o Vinícius Júnior, como vendeu outros jogadores que foram revelados. Porém, depois que a diretoria de BAP chegou, rapaziada, fica difícil da gente ali revelar qualquer jogador. Mas bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui e quero agradecer a cada um de vocês, galera, que compareceram nesse vídeo de hoje, nessa terça-feira, dando aquela moral, rapaziada. Muito obrigado de coração. E quem não é meu inscrito ainda, rapaziada, já aproveita e já se inscreve no canal. Valeu!